pessoal, tudo bem com vocês? Alô, Miguel! É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente bater mais um papo aqui no Roteiro.tv. E para bater papo, não podia ter outra pessoa mais especial do que a minha querida paixão Patrícia Morella. Olha eu aqui de novo. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Feliz 2020, né, pra todo Feliz mundo. 2020, a gente não teve a O pessoal tava oportunidade. cobrando. Cadê os vídeos? Mas é férias, todo mundo viajando, ninguém tá muito ligado nessas coisas. O povo tava querendo saber de praia, piscina, né? É. Então, e hoje a gente está fazendo esse quadro, que a gente está abrindo esse programa novo, para falar do que vem aí. Tem spoiler hoje? Sempre tem spoiler. Tem que ter spoiler, Claro. né? Principalmente porque a gente dá o spoiler para a pessoa ficar assistindo, né? Pra não parar, Pra falar não assim, parar nossa, de tem que assistir. assistir, essa entrevista é legal. Nossa, não tem que assistir. O que tem de spoiler hoje? Quem que tá no programa hoje? Tem Teófilo Rezende com... Ah, já sei, Teófilo Com- Rezende. A dupla sertaneja Jane e Jeane. A dupla sertaneja Jane e Jeane. Maldade. Ah. São as coordenadoras do berçário, do Esplanada e do Floradas. Então, é isso que eu ia falar, são as coordenadoras do berçário. É, Mas que tadinha. parece uma dupla É porque os nomes sertaneja. combinam, parece coisa. né? Olha, se fosse combinado, elas não iam conseguir. A Thalita não ia conseguir contratar duas coordenadoras Nunca. com o nome de Jane Se e fosse Jeane. pré-requisito, ia ficar difícil. Quem mais tem no programa? Tem Doutora Ana Carolina Ana Lopes. Carolina. Doutora Ana Carolina teve um papo muito bacana Sobre comigo. o que ela falou? A Essa gente entrevista eu falou, não a vi. gente falou sobre direito sistêmico. Porque pra variar, eu tava me arrumando, né? Então, eu não Direito vi. sistêmico é um processo maravilhoso. Ela vai explicar tudo para vocês. Eu acho maravilhoso. O porquê que ela foi parar com o direito sistêmico, o que ela sente trabalhando com o direito sistêmico. E você convenceu ela de vir mais vezes? Porque tem muito assunto. Ah, tem muito assunto, né? Mas a gente vai ter oportunidade Vai? de conversar ainda. Então, Um tá. grande beijo, Ana. A gente se fala, hein? Quero você mais vezes aqui nessa cadeira. Quem mais que vai ter no programa? Qual é o... Aquela que fala assim, o seu quadro, sua carreira com Amanda Abreu. Amanda Abreu é você, não precisa falar, ah, é mesmo. É que eu acho tão bonitinho o nome, ela fala pra mim. Aliás, é uma querida ela, né? Ela é uma querida, Ela é uma linda. querida, eu gosto muito dela. A Amanda trouxe o Rock Gonçalves. Ele veio de novo? O Rock veio. Ai, que legal. Rock! Ele é muito gente boa É também. muito gente boa. Tá muito legal essa Ela entrevista. fez uma Essa eu entrevista- assisti inteirinha. Ela fez uma entrevista muito boa. Essa eu já estava arrumada. Deixa eu fazer meu merchan. Que a roupa... A roupa é sua Eu mesmo. não tive tempo de ir na gloss. A culpa foi minha. A culpa não foi deles. Mas já fez o merchan, não teve tempo de ir na... Gloss e glamour. Beijo pra Ana Paula. É, a culpa foi minha, não foi dela, então a gente faz, né? Cabelinhos da minha amiga Gil, ó. Não tenho cabelo branco, isso Agora é não minha tem vez. índice. Maquiagem da Rose Cunha. Deixou todo mundo lindo, maravilhoso. E agora com essa linda iluminação, que agora a gente tá no ano novo, vida nova. Agora ela fala, sou rica. Sou rica. A cara da riqueza. Escuta, mas hoje vai dar tempo da gente bater um papo, fazer uma prosinha Mas tem diferente? que dar tempo. Porque assim, eu já falei pra você, tá muito corrido. Então eu não vou gravar toda semana, não dá. É só de 15 em 15 dias. Então tem que ter papo essa semana. Então, eu vou puxar um papo aqui pra Ai, gente. meu Deus, uma vem ele com os Não, papelzinhos. não é, dele, não, que eu não é sei o que papelzinho, hoje não tem nem papelzinho. Hoje eu vou falar mais sobre indignação. É assim, Eita, bravo. é uma coisa que muita gente já percebeu, muita gente encontra com a gente, e a gente mesmo sabe disso, que gostamos muito de supermercado, certo? Muito. Sou amplamente viciado em supermercado, adoro fazer compras em supermercado. Trabalho pra ter dinheiro pra ir no supermercado. Trabalhamos para ter dinheiro, para ir no supermercado, para comprar comida boa, para comer comida boa. Mas uma coisa que eu fico indignado no supermercado, isso lá vem de lá atrás, no tempo que eu era gente normal e trabalhava em empresas multinacionais de alimentos e ficava indignado com os promotores que baixavam as coisas da prateleira e deixavam tudo espalhado no chão. Aí eu te pergunto, por que eles fazem isso? Será que eles acham que o cliente que vai fazer compra no supermercado, ele está lá para passear? Será que eles acham que a pessoa que vai no supermercado
tá lá para perder tempo, para ficar desviando de carrinho, porque assim, é muito desagradável esse tipo de coisa no supermercado. É porque a preocupação com o próximo não existe. Eu estou fazendo só o meu trabalho. E assim, eu vou ganhar a mesma coisa se eu demorar mais ou demorar menos, se as coisas ficarem no caminho ou não ficar. E assim, Isso a é gente tudo. não pode nem reclamar, porque Ficam bravos. eles ficam bravos se a gente reclama. Que eles deixam os pallets no meio, eles deixam as caixas no meio, eles Mas deixam isso tudo. toda vez que a gente vai no supermercado, a gente reclama disso. Principalmente em Seja- determinados mercados. Em determinados mercados, É. né? Em determinados lugares, a situação piora muito. Piora muito. Porque assim, em determinados lugares são pallets que eles descem e deixam no E chão. atacado, né? Normalmente acontece no atacado, né? No atacado. No atacado grande, um atacadão. Então, isso normalmente acontece. Quando você vai numa loja normal de supermercado, isso já é mais difícil, É, porque eles têm regras, e os promotores têm regras para trabalhar dentro da loja. exatamente. Pior é mesmo nos atacados. E eu já falei pra você, na minha concepção, essas coisas tinham que ser feitas antes de abrir o supermercado, por tudo nas gôndolas. Mas ninguém quer pagar mais, né? Quando a CLT, mas Deixa pra lá, desopilei meu fígado, É. falei aquilo que eu tinha vontade. É, Então tá bom, então vamos assistir o programa? vamos. Vamos assistir junto com ele? Vamos. Aliás, estaremos lá na internet. Estamos na internet. Pode chamar aí. Ô, Márcio, você tá aí? Ô, Patrícia, você tá aí? Amanda! E quem não segue a gente nas redes sociais? Precisa seguir no @roteiro SJC. Tudo. Instagram, Facebook, LinkedIn. Ai, tem o LinkedIn agora. Ah, meu YouTube. Mas a transmissão ao vivo é no Facebook. Deus. Transmissão ao vivo no Facebook, que é que vocês estão vendo agora, concorda? Sim. Transmissão ao vivo no Facebook. Mas pode ser que a pessoa veja no Instagram que já aconteceu, aí ela sabe que tem a transmissão ao vivo no Facebook, porque a gente põe no IGTV os quadros, Ah, então tá bom. certo? Então por hoje a gente fica por aqui. Confere as entrevistas Ah, eu aí. tenho um spoiler também pra fazer. Outro? Outro. Qual o Que nem eu spoiler? fiz a transmissão. Você tá grávida? Não tem mais esse risco, não. Não, o Fabiano gostou. Não. Lembra? Aliás, falando em Fabiano gostou, seja muito bem-vindo, Muito Fabiano. bem-vinda, Seja Fabiano. muito bem-vinda, Amandinha Dias, Isso. que é nossa assistente de produção. Chiquérrimo. E Cuba, né? Ah, sim. Cuba. Lembra quando eu falei pra você que eu tô vendo pra fazer transmissão ao vivo e tal? E aí eu consegui. Aquela história do streaming. Isso. Agora eu tô vendo pra fazer podcast. Quem não consegue assistir, gosta de um podcast, tá no ônibus ou tá no carro e não pode ficar assistindo, vai escutar. Ah, se você falar isso pra Rose, ela vai falar, não ando de ônibus, eu sou rica. Ela é rica, mas pode ser no carro também. A gente tá vendo pra fazer podcast de todas as entrevistas. Nossa, eu vou ficar chique então no Cada podcast. vez mais chique. Só não vou ficar rico, né? É que eu falo aqui que aí eu tenho que correr atrás pra conseguir fazer. Então quem estiver assistindo aí pode cobrar ela Pode depois, cobrar, tá? pode cobrar. Então tá bom, pessoal, por hoje é só o nosso papo. Fica com as entrevistas do roteiro. Fabiano, dá um giro aí, Buba. Grande abraço, seja bem-vindo. Beijo em todos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Estou voltando aqui com o Roteiro.tv e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre educação. E para falar de educação, a gente tem hoje o Colégio Teófilo Rezende, que, como eu já falei para você nas matérias anteriores, são duas unidades. A gente tem a unidade Floradas e a unidade do Esplanada, aqui em São José dos Campos. E o nosso assunto hoje vai ser sobre berçário, que a gente trouxe duas coordenadoras, são coordenadoras, né? Sim. Eu, na verdade, quando elas chegaram aqui, eu pensei que fosse uma dupla sertaneja. A Ana Paula disse que trouxe chapéu, trouxe tudo para elas, eu achei que fosse uma dupla sertaneja. Mas é um prazer receber vocês, Jane e Jeane. Não é uma dupla sertaneja, gente. Elas são coordenadoras do Colégio Teófilo Rezende, do berçário da educação infantil.
Como é que funciona? Vocês são uma de cada unidade? Vocês ficam fazendo ping-pong nas duas? Como é que funciona? Isso, cada uma trabalha em uma unidade. Eu trabalho na unidade Floradas e a Jane trabalha no Esplanada. Tá, então a gente vai falar sobre berçário especificamente. O berçário ele atende bebês a partir de que idade, Jane? Nós atendemos os bebês a partir de 4 meses. Então, de 4 meses, aí nós temos berçário 1, berçário 2, subdividimos as idades até os 3 anos. E isso tanto no Esplanada como no Floradas? Isso, nas duas unidades. Nas duas unidades funcionam do mesmo jeito. O berçário, normalmente, você falou que vocês separam os bebês 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. É assim que separa, mais ou menos, ou não? Berçário 1 a gente atende dos 4 meses até 1 ano, 4 meses, 1 ano e 6 meses. Vai depender muito do desenvolver da marcha da criança. Tá bem firminho, andando, aí a gente já subdivide para a fase 2, que fica até 1 ano e 11 meses, próximo dos 2 aninhos. Tá, vocês são coordenadoras, tá? Basicamente, as pessoas que cuidam desses bebês, elas são assistentes, elas têm alguma formação específica? Como é que funciona isso? Porque eu tenho certeza que tem muita mãe e muito pai que pensa em levar o bebê para a escola, para o berçário, e tem essa preocupação. Quem é que vai cuidar do meu filho? Elas são professoras, elas são pedagogas, as nossas berçaristas, que trabalham com os bebês. Nós temos uma professora responsável e temos as auxiliares. As auxiliares, elas podem ainda estar cursando pedagogia, mas a responsável pela sala, ela é uma pedagoga. Ah, então não tem aquela história da moça que vai procurar emprego na escola, fala, não, eu quero tomar conta de bebê, eu quero cuidar de bebê. Não é assim que funciona. Não, tem toda uma formação, tem toda uma especialização para cuidar desses bebês. Tá, me fala uma coisa, como é que funciona a parte de coordenação das crianças, de motricidade? Como você falou aquela hora, se o nenê estiver bem durinho, se ele já estiver andando, como é que funciona isso na escola? As atividades, as professoras elas são orientadas, tem um semanário, que são atividades semanais, e dentro dessas atividades existem atividades desenvolvidas para crianças de 4 meses até 1 ano, 1 ano e 2 meses, um tipo de atividade motora para fortalecer tônus, que a criança aprenda a ter mais equilíbrio, atividades com bola de pilates, né? A partir dessa idade, a criança já tem essa firmeza muscular, são outros desafios corporais que vão entrando nessa rotina de motricidade do aluno. Já atividades com bambolê, dentro e fora, atividades em trilhas com conchoados, para ele estar se desafiando corporalmente também. E essas atividades, elas são feitas tanto interna como externamente? Tem uma área grande, eu acho até que a gente vai estar mostrando isso, não vai, Ismael? Se a Paulinha lembrar de uma das fotos, a gente está mostrando. E a nossa orientação é que essas atividades sejam feitas em ambientes diversificados. Então, ela vai fazer essas atividades dentro de sala de aula, ela pode fazer no pátio, ela pode fazer no parque. Então, vai depender da proposta da professora e da idade do bebê. E me diz uma coisa, como é que funciona a parte de higienização, banho, limpeza, fralda? Como é que funciona isso para a escola? Porque aquela história da mamãe que está lá em casa também está preocupada com isso. Como funciona isso no berçário? As trocas são feitas de acordo com a necessidade da criança. Não existe um horário fixo, estipulado para troca, mas nós procuramos atender sempre a necessidade do aluno. Nós, com o tempo, com o convívio com a criança, nós vamos percebendo uma criança que é mais sensível, uma criança que precisa de cuidados mais rápidos, mais intensos. Então, nós vamos fazendo essas trocas de acordo com essa necessidade. No berçário, a criança aprende a fazer xixi no pinico?
Ou não? Já passa por uma fase mais... Aprende, mas É no a gente berçário dois. costuma, né, a respeitar esse momento de amadurecimento da criança. Porque a criança nos dá sinais quando ela está pronta para sair da fralda. Né? Então é algo que é combinado com a família de uma forma muito tranquila, né? Começando em casa, que Começa é um em lugar, né, casa, aconchegante. Né, e que dá segurança para a criança. E nós damos essa continuidade, mas a gente tem que observar esses sinais. Criança sinaliza, começa a pedir. Então, próximo, assim, a escola não retira antes dos 2 anos. Isso. Porque a oralidade ainda não está desenvolvida para essa sinalização. Então, a gente espera esse amadurecimento. Então vamos parar de falar de xixi e vamos pensar um pouco na alimentação. No berçário, a criança é um bebezinho, 4 meses, 3 meses. Como é que funciona a parte de alimentação? Como é introduzida a parte de alimentação? Começo é só mamadeira? Quando que vem a papinha? Quando que começa todo esse trabalho? Nós já recebemos crianças também que vêm até com aleitamento materno. Então a mamãe se organiza para estar indo amamentar. E nós recebemos muitos bebês assim, dependendo do leite da mamãe. Né? Então a gente se organiza em horários, vai passando o tempo, nós vamos utilizando também esse leite que às vezes a mamãe já manda congelado. Né? Que cresceu, vai depender muito da orientação do pediatra também. Vai introduzir fórmulas, aí nós vamos conversando com a família e nos organizando em nossa rotina para estar usando esse leite, ou materno, ou a fórmula que foi introduzida também. E normalmente essa criança que fica no berçário, do berçário ele vai para a educação infantil. Até quanto tempo que fica no berçário? Até os 3 anos. Até 3 anos. Porque o nosso berçário, conforme nós conversamos antes, ele é subdividido. Então, a criança ela vai passando B1, ela passa pelo B1, depois pelo B2 e depois pelo B3. Então, no nosso berçário ele fica 3 anos. E depois a sala seguinte ao B3 já é educação infantil. Agora eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. O que a gente esqueceu de falar que é tão importante no berçário? Adaptação. Adaptação da criança. Como é a adaptação? Então pode responder. A adaptação é um dos processos mais intensos e necessários, interessantes dentro de um berçário. Porque especialmente quando o bebê vai para a escola, para o berçário, geralmente é o primeiro filho. Ou, quando é um segundo filho, os pais já têm uma experiência, mas quando é o primeiro filho, os pais também precisam se adaptar, eles precisam criar vínculo com aquele local, com aquela escola. Então a adaptação é um dos momentos mais importantes dentro do berçário. É quando a criança vai receber cuidados de uma outra pessoa, ela vai começar a ouvir sons, vozes, ter o toque de uma outra pessoa. Tudo isso faz com que a criança possa se sentir acolhida ou não. Em contrapartida, tem aquele pai que está chegando na escola, está entregando o filho para alguém. Essa pergunta estava aqui, ó, era a última. Essa estava aqui, era a última. E vai sair, vai voltar para trabalhar. Então, essa relação dentro da adaptação, ela precisa ser construída com muito carinho. Porque nós compreendemos que não é fácil você deixar o seu bebê, o seu filho, a sua criança, nas mãos de pessoas que você está conhecendo naquele momento. Claro que o colégio já é conhecido na cidade, mas essa relação que é pessoal, ela vai sendo construída dia a dia. Além de tudo, a criança ela tem que interagir com outras crianças, ela tem que se integrar com outras crianças e tudo isso também leva um tempo. Mas a minha pergunta aqui era o seguinte: o que é mais difícil, cuidar da criança ou cuidar da mãe e do pai quando levam o filho pela primeira vez para o berçário? A gente até costuma dizer que a adaptação nessa fase de berçário 1, ela é mais para os pais, principalmente para a mamãe, que é uma ligação muito forte, 6 meses direto só ela é criança. Então a gente costuma primeiro ter esse trabalho de atenção e carinho e aconchego com a mamãe. Então, às vezes a gente recebe a mamãe que chora, eu não vou conseguir ficar longe, a criança sai rindo no colo da professora. Você está ouvindo? Você lembra disso? E sai toda já balbuciando no colo da professora, aquela relação que já está acontecendo. Então a mamãe que precisa desse apoio.
Então, às vezes a mãe fala, eu posso ir lá na sala ficar junto? Normalmente a gente não vai faz. sentir minha falta. A gente não faz essa adaptação junto, porque o que acontece? Eu estou adaptando a mamãe no ambiente da criança, a hora que eu tiro, eu zerei, começo de novo uma adaptação. Mas eu levo essa mamãe para ela ficar segura, olhar lá na portinha, né, ver o bebê dela junto com as outras crianças. Gente, é difícil. Você que casou, você que está grávida, tá logo para nascer seu bebê e vai passar aqueles 4, 5 meses com ele em casa, acariciando, dando mamar, cuidando da cria. Aí depois vai ter que levar para a escola, para o berçário. E está aqui o Colégio Teófilo Rezende, que tem um berçário fantástico em 2 unidades, como eu falei para vocês, unidade Esplanada e a unidade Floradas. Mas eu queria agradecer a Jane e a Giane, a dupla sertaneja, por essa entrevista que a gente teve falando de berçário do Colégio Teófilo Rezende. E eu gostaria de convidar vocês para uma próxima entrevista para a gente falar de educação infantil. O que vocês acham? Será um prazer. Mas você não vai ficar nervosa? Não. Não vai ficar? Promete? Prometo. Então tá bom. Gente, mais informações sobre o Colégio Teófilo Rezende, aqui embaixo você vai ter contato, telefone, liga lá no colégio, marca uma entrevista com a Ana Paula. Ela não gosta muito de aparecer não, mas eu falo dela o tempo todo. É com a Ana Paula que você vai ficar muito feliz com o Teófilo Rezende. Daqui a pouco eu volto a dar um giro aí, Ismael. Um beijo para vocês, obrigado. Obrigada. Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um Sua Carreira com Amanda Abreu. E vocês se recordam que no mês passado aqui no programa eu trouxe o Roque Gonçalves, que ele é especialista no mercado imobiliário e ele topou estar aqui com a gente todo mês. E hoje ele está aqui de novo. Roque, obrigada por ter vindo para nossa terrinha aqui em Vale do Paraíba. E hoje tem um assunto aqui muito bacana porque os internautas já entraram em contato aqui com a gente para tirar algumas dúvidas em relação a um assunto muito bacana que a gente falou. Vamos dar uma recapitulada para o pessoal lá de casa? Bora, Amanda. No programa, no primeiro programa que o Roque esteve aqui com a gente começou a falar sobre a crescente aí no mercado imobiliário e as dificuldades também da gente conseguir acessar o cliente, né, Roque? Quais são as técnicas, quais são, muito mais do que técnica, eu acho que é uma empatia de você estar ali com o cliente e realizar um sonho dele, certo, Roque? Exatamente, Amanda. E aí a gente congelou bem no momento que a gente ia entrar com mais profundidade em alguns assuntos. E podemos hoje? Hoje, vamos embora. Vamos... E você vai estar aqui com a gente todo mês mesmo, então vai ter muito tempo a gente conversar, certo? Com certeza. Sobre Já isso. fico muito feliz aí do pessoal ter interagido, né, e ter se interessado. Sim. Né? E a primeira pergunta que a gente recebeu até o Roque, que foi bem bacana, a gente falou muito sobre a necessidade do cliente. E aí teve uma telespectadora que ela trouxe um caso que aconteceu com ela, que ela tinha uma casa à venda, mas que os corretores acessavam, né, o perfil da casa dela e levavam os clientes até ela. E quando chegava lá, na verdade, não era a opção de negócio mais viável que ela queria, não era uma casa que atendia a expectativa daquele cliente e ela perdeu tempo, emoções, porque é um processo tenso, certo? O porque desgaste, às vezes, né? Exatamente, às vezes você quer fazer uma mudança, você quer fazer um pagamento de dívida, certo? Cada um tem a sua demanda ali naquele momento. E ela pediu para perguntar para você, Roque, o que acontece quando a gente tem esse tipo de tratativa entre um corretor e essa surpresa com o cliente? Hoje como a gente está na era digital, tem muita facilidade de você fazer anúncio, fazer campanha nas redes sociais. Sim.
para trazer o cliente, né? Quando ele chega no que a gente chama de funil de vendas, muitas vezes o corretor acaba errando em não filtrar, né? E não ouvir o que o cliente realmente está buscando. E aí ele não consegue aliar o que o cliente está buscando com o imóvel que ele tem. Então, às vezes você está buscando uma casa, o corretor quer te empurrar um apartamento. E esse erro, além de não gerar venda, ele gera desgaste. Porque aí, muitas vezes, o cliente ele acaba perdendo a confiança, né, no profissional que ele contactou. Cria até um ranço da própria instituição, né? Exatamente. Então, assim, poxa vida, de novo, essa imobiliária já veio aqui 3 vezes, não deu resultado e é mais um desgaste. E quando, Roque, a gente identifica esse tipo de gap, né, de comunicação, de relacionamento, o que você traria para a gente, além, né, da atualização aí no mundo digital, mas o que mais da parte humanizada da negociação você traria para a gente como dicas, insights? O corretor hoje, além dele estar preparado para lidar com o cliente, ele também precisa se conhecer melhor e estar controlado, como eu brinco. O corretor precisa controlar suas emoções, não precisa ser frio, mas ele tem que saber o que ele tem que fazer. Se ele estiver preocupado com dívida, se ele estiver preocupado com um problema na casa dele, se ele estiver preocupado com o dono da imobiliária que está pressionando ele para bater a meta, ele não tem o controle emocional necessário para que ele atenda bem o cliente. Então, muitas vezes falta, né, esse erro de gestão, né, em imobiliárias, que o gerente ou o próprio dono da imobiliária fica lá pressionando, você tem que bater meta, tem que vender, e aí o corretor acaba, ao invés dele estar fortalecido, ele fica fragilizado. E aí transpassa para o cliente. Sim. Quando transpassa isso para o cliente, aí você não consegue atender de uma forma eficaz e você não consegue efetivar a venda. Não consegue atender nem a expectativa própria quanto a do cliente. E o cliente acaba indo para outro profissional que talvez esteja um pouco mais preparado ou realmente entendeu o que o cliente estava buscando e consegue fazer a venda no lugar dele. E aí gera um monte de coisa, né, Amanda? Gera decepção, gera chateação e isso daí não... E uma coisa muito bacana que você trouxe, Roque, que às vezes as empresas elas não têm essa percepção, é que o tempo gasto para você fechar um negócio que não vai te trazer sucesso, ele é um custo invisível dentro da empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa, vamos lá levar esse cliente para poder ver esse imóvel. E na verdade a venda não vai ser assertiva, porque não existe um foco no relacionamento, na principal necessidade. Sim. E isso gera um custo para você, né, que é empresário, que administra a sua corretora, enfim. Então isso eu acho que é um ponto muito bacana para a gente poder trazer como pauta, certo, Sim, Roque? com certeza. De acordo com todas as suas experiências, nos ajudar aqui no Vale a enriquecer ainda mais o nosso atendimento aqui com os clientes. Eu fico muito feliz, Amanda, de estar aqui colaborando, né, não só com os corretores, mas com o crescimento da cidade e principalmente colaborando para que pessoas realizem os seus sonhos, realizem os sonhos da casa própria, realizem os sonhos de investir num bom imóvel pensando, né, no futuro, porque o papel do corretor de imóveis é exatamente isso, é intermediar, né, entre as partes a realização de sonhos, tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando. Fantástico. E no próximo programa, Roque, eu gostaria muito que você trouxesse o processo de mentoria realmente. Maravilha. Tá? Porque a gente vê como existem profissionais se engajando nesse mercado e como a gente ajuda esse profissional a dar uma guinada nas suas carreiras. Beleza? Combinado? Já fechamos Combinado. a pauta, então, próximo Maravilha. programa. Muito bom. Pessoal, eu agradeço, tá? Agradeço a participação de vocês. Continuem mandando para nós aqui perguntas, insights, dúvidas, dicas, que a cada programa, com cada conteúdo, a gente vai trazer com maior carinho aí para atendê-los sempre. Obrigada, Roque. Eu que agradeço, e até Amanda. o próximo programa.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante e um tanto quanto diferente. Eu vou trazer aqui para conversar com vocês uma pessoa que eu já tentei algumas vezes, estava difícil de conversar com ela, mas a gente está sempre junto porque ela tem uma coluna na revista Roteiro, ela fala sobre direito sistêmico. Eu vou conversar aqui com a doutora Ana Carolina Lopes. Tudo bom, Aninha? Tudo bem, Marcos? A Ana, ela é advogada, formada pela Universidade Mackenzie e Direito Sistêmico pela SBDCIS. O que é SBDCIS? SBDCIS é um instituto que é formado pela Fabiana Quezada e a Bianca, são duas advogadas sistêmicas, né? E elas fizeram esse instituto para fazer a formação sistêmica com ênfase no direito. Esse instituto é de São Paulo, então eles fazem turma lá em São Paulo e aqui em São José dos Campos também. Eu inclusive até comentei com você há um tempo atrás que eu tinha conversado com uma outra advogada, com a Maróstica. Rosimeire Maróstica. E ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de São José. Isso. Cheguei a conversar com ela há um tempo atrás, porque eu já tinha muito interesse em ter esse conteúdo na revista, e conversamos a respeito disso. Um beijo, Rose. Olha, doutora Rosimeire Maróstica. E, Ana, você organizou um evento Feminino em Equilíbrio há poucos dias que a gente fez a cobertura desse evento. Eu queria te parabenizar, aproveitar pelo evento, foi um evento muito bacana. Tiveram palestras muito interessantes, o público feminino apoiou, casa cheia. E já tem um próximo agora, né, em março? É verdade. A gente fez o evento em véspera de feriado, né? E foi lotação total, né? A gente agradece também que vocês estiveram lá conosco, né? E o pessoal já pediu uma segunda edição e a gente pensou em março. Então a gente já está finalizando. Nada mais justo, mês internacional da mulher. Sim, exatamente. E aí foi um mês perfeito, sim. Fazendo já novas parcerias também para dar uma segunda edição maior. Aí você vai ficar de cabelo branco de vez, né? Porque o que você correu, aliás, não só você e a doutora Marília Gabriela, que foram as organizadoras do evento, que fizeram tudo muito bonitinho, muito perfeito. Aliás, o Roteiro esteve lá fazendo esse evento, a gente fez várias entrevistas com os palestrantes, foi muito bacana. Então vamos falar do nosso assunto, Ana. Muita gente ouve, mas poucas pessoas sabem. O que é direito sistêmico? Direito sistêmico é hoje uma nova área do direito, né? Na verdade é uma postura, é uma nova postura que o advogado adquire. No passado, geralmente era, já vou entrar com ação, vamos colocar no pau, né? E com o direito sistêmico, a gente passa a olhar todas as partes. Então, se chega um cliente para mim, eu vou olhar não só a questão do meu cliente, mas o que tem por trás dessa questão. Eu vou olhar também para a outra parte, para a parte adversa, e tentar entender qual é a questão de fundo. A gente pode dizer que é ver o lado humano? Sim, ver o lado humano, ver todas as crenças que estão ali, trazendo aquela questão, muitas vezes mais emocional. Me diz uma coisa, Ana, o que levou você a fazer o direito sistêmico? Porque é uma coisa nova, né? Desculpa te cortar, já te cortando. O direito sistêmico é praticamente novo, né? Ele é relativamente novo, né? O Sami, que é um juiz lá da Bahia, né? Que começou o direito sistêmico aqui no Brasil, então ele já há mais de 10 anos ele faz essa atuação, né? Em termos de direito, se for pensar 10 anos é novo, né? Então porque o direito vem de anos e anos e anos, então 10 anos é muito pouco tempo, né? Mas o direito sistêmico vem na linha do acordo, da mediação, e eu gosto muito disso, né? De tentar compor as partes e buscar, na verdade, uma pacificação do conflito. Então isso me atrai muito.
Essa palavra é uma palavra interessante. O direito sistêmico, ele veio para solucionar conflitos. Buscar uma composição que mais se aproxime da solução, né, ou a pacificação mesmo, total do conflito. É que nem sempre é possível a pacificação. Há coisas que vêm de muitas crenças antepassadas, né, de muitos e muitos antepassados. E aí, às vezes, o conflito chega para se olhar para aquilo tudo que não está sendo olhado. Então, às vezes, o conflito é importante, ele faz parte e ele precisa ser acolhido. Mas o advogado sistêmico, com a postura sistêmica, vai fazer com que o cliente olhe por que aquilo está acontecendo. Vou te fazer uma pergunta de leigo que não entende absolutamente nada disso. Isso tem alguma coisa a ver com constelação? A constelação é uma técnica que pode ser utilizada, né, quando o conflito é muito forte, há muita repetição, por exemplo, às vezes tem... É porque você falou de crenças, né? Então me levou longe. Sim. Às vezes tem inventários que levam anos e anos e ele não finaliza, né? Existe ali uma questão muito forte que às vezes nem a postura sistêmica vai conseguir auxiliar. E aí o advogado pode sugerir uma constelação ou ele mesmo, se ele tiver a formação, fazer uma constelação. É recomendado que ele não faça a constelação do cliente dele, que se for entrar com o processo, né, pode ser ruim, né, porque vão aparecer coisas ali do sistema e ele está se envolvendo de certa forma, então aí ele não entraria com ação como advogado, né, mas ele pode constelar também se ele tiver a formação. Você falou de algumas situações. Quais são as situações mais difíceis para a utilização do direito sistêmico? Na verdade, tudo que chega no judiciário existe um conflito, né? Uhum. Tudo que tem um conflito tem algo por trás, alguma crença limitante por trás, ou alguma crença que vem de antepassados. Tudo ali é possível de se ter um olhar no direito sistêmico. Então, não tem o que é mais difícil, não. Tudo é possível de ser olhado por... Isso vai de acordo com o cliente. Como que se define se o cliente busca no judiciário aquilo que ele realmente quer? Regra geral, o cliente nunca está buscando aquilo que ele chega para você e fala. Ele sempre... existe algo emocional. Por exemplo, uma mãe... Esse algo emocional pode ser dor, raiva, perda, medo, exatamente. Tudo. Alguém que vai pedir uma pensão alimentícia. Pode ser que muitas vezes ela esteja ali numa situação da dor do fim do relacionamento. Ou pode ser que ela esteja com raiva do marido porque arrumou outra. Pode ser também. E aí a gente vai olhar esse sistema para ver o que está sendo excluído e ser incluído, e quando a gente faz essa inclusão, a inclusão da outra parte, porque tudo que tem um conflito tem um problema para os dois lados, é a moeda, né? Tem os dois lados da moeda. E o advogado sistêmico vai ver o cliente olhar os dois lados da moeda. Existe um momento que você pode dizer que é o momento crucial para se usar uma postura sistêmica, para se usar o direito sistêmico, ou isso depende do advogado, depende do judiciário, depende de uma série de coisas? O melhor momento sempre é o momento em que o cliente chega ao seu escritório, porque aí não existe a demanda ainda, né? É mais fácil. Um processo judicial muitas vezes já está na energia do litígio, né? Já está desgastado. Já está desgastado, né? Então o ideal é o momento inicial, mas também é possível quando já o processo está em andamento, né? Você, na sua opinião, você acha que o direito sistêmico é um caminho que os profissionais de direito vão seguir com muita certeza, ou ainda tem muita gente que é reativa?
O que eu vejo, principalmente aqui em São José dos Campos, em São Paulo, é cada vez mais crescente, né? Porque é uma nova postura, e é uma postura que vem para somar e para buscar uma melhor forma de resolução do conflito. Isso é bom para todas as partes e é bom para o profissional do direito também. Um conflito leva menos tempo, né? Então, se necessário, uma ação judicial, ela vai levar menos tempo. Isso é bom também para o profissional do direito. Você também pacificar uma questão, o seu cliente vai sair dali muito mais leve, mais tranquilo e realmente conseguir o que ele queria, porque o cliente chega ali, ele quer a paz. No fundo, ele quer a pacificação. A gente pode dizer que hoje, a doutora Ana Carolina Lopes, todos os clientes que adentram no seu escritório, você adota uma postura sistêmica ou pode existir um advogado que ele escolhe, não, aqui eu não vou usar uma postura sistêmica, aqui eu vou usar... Existe essa probabilidade ou a partir do momento que você é sempre? Eu particularmente, eu tenho uma postura sistêmica e não tem como deixar de ter essa postura. Não tem como voltar mais. Não tem, é um novo olhar. E isso não significa que eu não vá entrar com o processo. Às vezes eu preciso entrar com o processo, porque aquele sistema me impede isso. Né? Mas a postura sistêmica não tem como eu deixar de ter. Claro, o advogado ele não deixa de ser profissional porque ele está adotando uma postura sistêmica. Ele vai entrar com a ação, ele vai entrar com o processo, independente da postura ser sistêmica ou não. Sim. É isso? Exatamente. O que eu vou fazer, se eu tiver que entrar com o processo, é ampliar o olhar do meu cliente para o outro lado. E nisso, tentar diminuir esse conflito, para que, se necessário, essa ação, ela às vezes precisa proteger o menor, mas não numa energia de guerra, né? Então, sim, você pode sem dúvida fazer isso sem estar nessa energia de guerra. Bom, Aninha, gente, eu por mim ficaria aqui batendo esse papo com a Ana mais 2, 3 horas, mas o nosso tempo está escasso, o nosso tempo está corrido. Eu agradeço imensamente a tua presença aqui, muito obrigado de você ter vindo, consegui trazer você para conversar comigo, mas como eu falei para vocês no início, a Aninha tem uma coluna na nossa revista, na Roteiro, acompanhe nas nossas redes sociais e acompanhe na rede social dela também, e qualquer coisa que você precisar sobre direito sistêmico, faz uma consulta com a Ana, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande. Ismael, dá um giro que já eu volto. Fala, pessoal! Alô, Miguel! Tudo bem com você? Então, gostaram do programa de hoje? Tá muito bacana, né? Entrevistas excelentes. Eu vou mudar de câmera que eu vou deixar o Buba louco hoje. Alô, Buba, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Não só você, como o Fabiano e a Amandinha Dias, que é a nossa assistente de produção. Você foi promovida assistente de produção agora, tá? Você nem sabia, né? Nem sabia. Gente, estou muito feliz de ter voltado a fazer o programa. Estou muito feliz desse programa novo. E só passei por aqui para dizer que foi tudo ótimo, que foi maravilhoso. E não se esqueçam de seguir o Roteiro nas redes sociais, é muito simples. @RoteiroSJC, o Fabiano virou, me perdi ali, eu tenho que olhar aqui. Estou deixando o Buba louco assim. E @RoteiroSJC. Mas acho que eu já falei demais, não falei? Então vamos encerrar o programa de hoje. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela atenção de hoje e pelo carinho de sempre que vocês têm com a gente, com o Roteiro. @RoteiroSJC. Até a semana que vem. Fica comigo. Tchau. Até mais. Sobe a letrinha aí, Buba. Um abraço.